A saga Harry Potter é uma das mais bem-sucedidas já criadas. Por isso possui tantos fãs até hoje. Já fazem 23 anos desde que o primeiro filme foi lançado, e até hoje existem muitos detalhes que podem ter passado despercebidos por você. Mas pode ficar tranquilo, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar 45 coisas que você perdeu em Harry Potter. Para mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E após deixar o like, por favor não esqueça de clicar no botão de hypar. Você vai estar ajudando com que o vídeo chegue a mais pessoas. Alan Rickman foi escolhido a dedo para interpretar Snape por J.K. Rowling. Ele recebeu instruções especiais dela sobre o personagem. Rowling até mesmo forneceu a ele detalhes vitais da história de Snape, não revelada até o capítulo final. Outros que foram escolhidos pela autora foram Robbie Coltrane e Demi Mague-Smith, sendo Robbie o primeiro ator a ser selecionado de todo o elenco. O ator Richard Harris tinha dificuldade para lembrar suas falas, e Daniel Radcliffe perguntava a ele se podia ajudá-lo a decorar, apenas para dar a ele mais prática e segurança para as filmagens. Richard, que atuava há mais de 40 anos quando o filme começou a ser produzido, afirmou que nunca havia se envolvido com um elenco tão unido quanto este. Os atores e atrizes mirins faziam seus deveres escolares no filme, para tornar o ambiente escolar mais real. Escolher o elenco de Harry Potter foi o maior desafio. Eles fizeram testes com 5.000 garotos, e nenhum deles havia se encaixado no papel principal. Certo dia, o diretor Chris Columbus estava assistindo uma série de David Copperfield que passava na TV. Foi quando ele viu pela primeira vez um garotinho que aparentava ser perfeito para o papel, o ator Daniel Radcliffe. Columbus logo foi mostrar para a diretora de elenco, e disse que Radcliffe era o cara, e que ele era incrível. Mas ela disse que eles não chamariam, porque seus pais queriam que ele se concentrasse em seus estudos, e não em atuar. Então eles continuaram a busca pelo ator principal, e ainda não o encontraram. Foi aí que, por pura coincidência, o produtor e roteirista David Heyman tinha ido ao cinema, e na primeira fila estava Radcliffe com seu pai. Então eles conversaram, e lentamente o persuadiu a escalá-lo para o papel. Os cineastas originalmente queriam usar a Catedral de Canterbury como local de filmagem para algumas das cenas de Hogwarts, mas o reitor de Canterbury recusou, dizendo que não era adequado para uma igreja cristã ser usada para promover imagens pagãs. A Catedral de Gloucester concordou em tomar seu lugar. O reitor de Gloucester admitiu ser fã dos livros. No entanto, houve um grande clamor da mídia quando foi decidido usar a catedral local como local de filmagem. Os manifestantes escreveram cartas aos montes para jornais locais, alegando que era blasfêmia e prometendo bloquear o acesso da equipe de filmagem. No final, apenas um manifestante apareceu e as filmagens aconteceram normalmente. A cena da sessão restrita foi filmada na Biblioteca Bodleian, em Oxford. Eles têm regras muito rígidas sobre não trazer chamas para a biblioteca. Então tiveram que utilizar CGI nesta cena para simular a lamparina. J.K. Rowling revelou em seu site que lhe pediram para interpretar a mãe de Potter, durante a cena do espelho, mas ela recusou o papel, alegando que ela não é atriz, e que teria estragado tudo, então o papel foi para Geraldine Somerville. As cenas na cabana de Hagrid foram filmadas na Escócia. A cabana foi demolida quando as filmagens terminaram, para o caso de os fãs visitarem o local. Nesta cena, você pode notar que Duda está comendo o bolo com as mãos, além da boca está suja. Quando ele se vira, tudo está limpo novamente. A Warner Bros. Originalmente considerou fazer toda a franquia de filmes como um conjunto de filmes animados por computador, ou tentar combinar vários dos livros em um único filme. O raciocínio do estúdio tinha a ver principalmente com a preocupação com o rápido envelhecimento de atores e atrizes mirins. Se a produção demorasse muito em qualquer um dos filmes, os atores e atrizes principais poderiam ter que ser trocados. A autora J.K. Rowling recusou ambas as ideias, então o estúdio decidiu produzir todos os 8 filmes consecutivamente, para que os mesmos atores e atrizes pudessem desempenhar seus papéis em todos os filmes. Os cineastas tentaram ir além e combinar a aparência das crianças com a forma como livros descrevem, ao equipar Radcliffe com lentes de contato verdes, e fazendo Emma Watson usar dentes de coelho falsos. Mas quando os olhos de Radcliffe reagiram fortemente às lentes de contato, e Watson não conseguia falar claramente com os dentes falsos em sua boca, essas ideias foram abandonadas. O piso do grande salão é feito de pedra York. O designer de produção Stuart Craig teve a visão de investir uma quantia significativa de seu orçamento de design na pedra. Embora essa decisão tenha sido questionada na época, ela provou ser sábia, pois a pedra era durável o suficiente para suportar os passos de centenas de atores e atrizes, bem como várias equipes de filmagem, ao longo de toda a saga. Para entender o que ele acreditava ser o estilo de vida solitário do zelador Filch, David Bradley e seu gato alugaram uma casa de campo irlandesa isolada para viver por um mês, antes do início das filmagens. Rosie O'Donnell e Robin Williams foram duas das celebridades que pediram um papel no filme sem remuneração, para os papéis de Molly Weasley e Rubeus Hagrid, respectivamente.
Williams fez campanha ativamente para o papel de Hagrid para o diretor Chris Columbus, com quem ele havia feito os filmes Uma Babá Quase Perfeita, de 1993, 9 Meses, de 1995, e O Homem Bicentenário, de 1999. Columbus teve que decepcionar os dois, porque eles são americanos, e a autora queria um elenco estritamente das Ilhas Britânicas. Richard Harris só concordou em fazer o papel de alvo Dumbledore depois que sua neta de 11 anos ameaçou nunca mais falar com ele. I wasn't going to do it. And my granddaughter, Ellie, who's 11, and there was some hint in the paper that I was going to do it. And then there was hint in the paper that I wasn't going to do it. And so my granddaughter called me and said, Papa, she said, if you don't play Dumbledore, I will never speak to you again. She's wrapped up in it. Patrick McGowan foi quem recebeu a oferta original do papel, mas recusou por motivos de saúde. Richard mais tarde teve seus próprios problemas de saúde, falecendo pouco antes do lançamento do segundo filme. Durante toda a saga, Daniel Radcliffe usou 160 pares de óculos. Tom Felton não leu nenhum dos livros de Harry Potter antes da audição, e na audição, Chris Columbus perguntou a cada candidato para o papel de Malfoy qual era sua parte favorita no livro. Quando chegou a sua vez, Felton disse que sua parte favorita no livro era a parte no banco de Gringotts, que é o que o concorrente anterior tinha acabado de falar. Columbus percebeu isso muito rapidamente, e achou muito engraçado a resposta do ator, e assim ele foi escalado. O bilhete que Hagrid entrega ao caixa do banco está amassado na primeira cena. Já na próxima ele está arrumado e intacto, e depois volta a ficar amassado. Para tornar a casa dos tios de Harry ainda mais desagradável, a decoradora de cenários Stephanie Macmillan procurou deliberadamente os móveis mais feios possíveis. O diretor Chris Columbus declarou em entrevistas que ficou decepcionado com os efeitos visuais deste filme, dizendo que eles foram apressados e nunca atingiram os padrões que desejavam, e procurou melhorá-los para o segundo filme. Isso não impediu que este filme fosse indicado ao prêmio BAFTA de melhores efeitos visuais. Toda a comida que você vê no banquete do salão principal é real. Chris Columbus queria um banquete de boas-vindas muito elaborado para combinar com a descrição do livro, com rosbife, presunto, peru e todos os acompanhamentos. Infelizmente, filmar sob a iluminação quente do cenário por horas fez com que a comida desenvolvesse um odor desagradável, apesar da carne ser trocada a cada 2 dias e os vegetais 2 vezes ao dia. Durante as filmagens, Daniel Radcliffe mudou o idioma da tela no celular de Robbie Coltrane para turco. Coltrane teve que ligar para o pai turco da cabeleireira do filme para descobrir como mudar o idioma. Os únicos cenários que foram construídos para Hogwarts foram o salão principal, a grande escadaria e a sala comunal da Grifinória. Nos filmes posteriores, cenários adicionais foram construídos para as várias salas de aula e outros locais ao redor de Hogwarts. Rupert Green enviou um vídeo dele fazendo rap, como parte de sua audição, enquanto explicava por que queria o papel. I basically just made a videotape of myself kind of doing a rap. It was, hello there, my name's Rupert Grint. I hope you like this and don't think I stink. Neste filme, a cicatriz na testa de Harry está fora do centro. Isso foi feito a pedido de J.K. Rowling. Devido à arte nas capas de seus livros, muitas pessoas presumiram que sua cicatriz deveria estar no centro de sua testa. Os livros, no entanto, nunca especificaram exatamente onde a cicatriz está localizada. Uma das filhas de Chris Columbus tinha problemas para ler, até que leu Harry Potter e a Pedra Filosofal em 2 dias, o que abriu seus olhos para o mundo dos livros. Depois de ler o segundo livro, ela pediu a Columbus para fazer filmes deles, mas já havia 50 outros diretores interessados. Columbus se apaixonou pelos 2 primeiros livros também, então ele se sentou com a Warner Bros., dizendo quão obcecado ele estava em fazer esse filme mais do que qualquer outra coisa. Columbus pediu para ser o último diretor que a Warner iria avaliar, o que levou cerca de 10 dias. Columbus ficou acordado até às 3 da manhã reescrevendo o roteiro todos os dias. Já era um bom roteiro, mas Columbus queria falar sobre os visuais. Ele disse a Warner que havia reescrito o roteiro de graça, e isso os impressionou, porque isso não acontecia em Hollywood, onde eles têm que pagar por tudo. Como Columbus fez isso sem nenhuma pressão da Warner, fez a diferença, e após reuniões subsequentes, e 5 semanas depois, ele conseguiu o trabalho de dirigi-lo. Durante a viagem de trem, o cabelo de Ron é repartido em vários lugares diferentes. Nicolau Flamel, mencionado como criador da Pedra Filosofal, foi referenciado em vários outros filmes, como Indiana Jones, e em O Código da Vinci. Ele era possivelmente um alquimista real, nascido na França por volta de 1330. Algumas pessoas acreditavam sobre ele ter produzido a Pedra Filosofal. Como houve circunstâncias misteriosas em torno de sua morte em 1418, há rumores de que ele viveu por centenas de anos. O livro e o filme acertam sua idade. Mais tarde, ele aparece em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald.
A sala de aula do professor Quirrell foi filmada na abadia de Lacoca Bay, na Inglaterra, em uma sala conhecida como o Arming Room. O caldeirão visto na sala não é um acessório, mas na verdade veio com o local. Acredita-se que o caldeirão tenha mais de 500 anos e foi usado por cozinheiros que trabalharam para a Rainha Elizabeth I. O nome Tia Petúnia é particularmente apropriado, considerando que ela e seu marido sempre se ressentiram de ter que cuidar de seu sobrinho órfão. Na floriografia, que é a linguagem das flores, petúnias representam raiva e ressentimento. James Phelps e Oliver Phelps, os atores gêmeos que interpretam Fred e George Weasley, respectivamente, ambos têm cabelos castanhos escuros naturais, que foram tingidos de vermelho para seus papéis. Similarmente, o cabelo de Tom Felton, que também é castanho natural, foi descolorido de loiro para seu papel de Draco Malfoy. Quase todas as cenas com Harry junto de seus amigos foram filmadas em ordem cronológica, as exceções mais notáveis foram a cena final neste filme, onde o trio retorna para casa no Expresso de Hogwarts, foi a primeira cena filmada, seguida pela cena quando Harry vê pela primeira vez a locomotiva na plataforma 9 3/4. Então, a partida de quadribol foi a última coisa filmada, principalmente devido ao tempo que os departamentos de efeitos visuais levaram para descobrir como fazê-la. Hagrid tem 2,57 metros de altura, embora nos livros ele seja retratado com cerca de 3,60 metros. O dublê de Hagrid, de 2,09 metros, é o ex-jogador de rugby da seleção inglesa, Martin Bayfield. Boa sorte. Bonnie Wright nunca deveria ter dito isso para Harry na estação, já que não estava no script, mas os editores mantiveram essas falas de qualquer forma. O fantasma encrenqueiro Peeves, interpretado por Rick Mayall, não aparece no filme, nem em cenas deletadas. Mayall alegou que só descobriu que havia sido cortado do filme quando o assistiu pela primeira vez. Depois que Harry é selecionado para a Grifinória, ele vai e se senta ao lado de Ron, com Hermione na frente dele, que está sentada ao lado de Percy. Na próxima cena, quando Harry pergunta sobre Snape, ele pergunta a Percy à sua esquerda, e Hermione agora está sentada à direita e Ron está na sua frente. Liam Aiken recebeu originalmente o papel de Harry, mas um dia depois, a oferta foi revogada, quando foi descoberto que ele não era britânico. Aiken já havia trabalhado com Chris Columbus em Lado a Lado, de 1998. Em uma cena, quando os três amigos estão se aproximando de Hagrid, ele pode ser visto tocando em um instrumento de sopro a música tema de Edviges. J.K. Rowling inventou os nomes das 4 casas de Hogwarts enquanto estava em um avião. Ela os escreveu em um saco de vômito para que pudesse se lembrar deles, ainda bem que estava vazio. Chris Columbus ficou encantado com quão lindamente Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint amadureceram ao longo da franquia Harry Potter, tanto fisicamente quanto como atores e atrizes, em comparação com alguns artistas mirins que começam adoráveis, e perdem isso ou se tornam ruins na atuação. Em 2011, Emma Watson disse em entrevista que quando começou a filmar os filmes, aos 9 anos de idade, teve sua primeira paixão pelo colega de elenco Tom Felton. Yes, age sort of like between sort of the ages of 10 and 12. I had a really terrible crush on Tom Felton. But you know why? Because girls love a bad guy. We love a bad guy, and he was a few years older, and he had a skateboard. Wow. Mas ela disfarçava bem, não é mesmo? A autora J.K. Rowling declarou anteriormente que o T, em Voldemort, é mudo, assim como a palavra morte em francês. O nome Voldemort significa literalmente fuga da morte em francês. O traje de Snape foi o único que nunca mudou. De acordo com a figurinista Jani Temini, isso se deu porque o traje já era perfeito, e quando algo é perfeito, você não pode mudá-lo. Enquanto Harry se prepara para perguntar ao condutor onde fica a plataforma, a senhora segurando uma menina e conversando com o condutor, é a mesma atriz que interpreta a mãe de Harry, Geraldine Somerville. Antes de Hermione correr com os meninos, sua bolsa está em uma mão. Quando ela corre, a bolsa desaparece, e quando ela para, a bolsa passa para outra mão. Comenta aí embaixo quando foi a primeira vez que você assistiu este filme. E comenta também se você lembra de outros detalhes que não foram para o vídeo. Até a próxima!